Salve, salve, rapaziada, mais uma vez estamos aqui. Bora então finalizar esse ciclo de América Latina durante a Guerra Fria, falando então das polêmicas, das famosas ditaduras militares na América Latina. Bom, vamos buscar entender isso de uma forma bastante telegráfica, bastante resumida neste nosso vídeo. Bom, gente, as ditaduras militares, como eu já adiantei para vocês, ocorrem nesse período de grandes tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, que buscam então por suas zonas de influência para a defesa do capitalismo ou do socialismo. Bom, gente, ali então nós temos a América Latina sendo parte da zona de influência típica dos Estados Unidos, com a CIA então atuando o tempo inteiro dentro da América Latina, de tal modo então que os Estados Unidos, em outros momentos da história, mas principalmente na Guerra Fria, buscava sempre combater a esquerda latino-americana e apoiar então uma direita latino-americana que se vinculava mais claramente aos interesses capitalistas dos Estados Unidos. A América Latina vai se fazer ali também um local para as empresas multinacionais estadunidenses se instalarem e assim conseguirem lucrar com os recursos naturais, as terras, a mão de obra barata da América Latina. Bom, os Estados Unidos então vai buscar sempre garantir que a América Latina esteja favorável às suas demandas. A partir disso, então, os Estados Unidos vai buscar combater os governos nacionalistas que a gente estava falando nas últimas aulas, os governos populistas que nós estávamos abordando nas últimas aulas, até porque boa parte desses governos, como nós vimos, eram governos nacionalistas e por isso buscavam afastar a influência estadunidense ali da região. Bom, então, os Estados Unidos vão promover uma série de golpes militares para que esses golpes militares, então, possam instituir governos favoráveis aos Estados Unidos. E bom, isso estará mais concretamente sendo efetuado ali na Escola das Américas, uma instituição onde os militares latino-americanos vão receber treinamento dos militares estadunidenses para arquitetar estes golpes, para fazer para entender uma forma de gerenciar as ditaduras, inclusive com a Escola das Américas tendo um papel no ensino da tortura dentro da América Latina, essa tortura feita pelos regimes militares. Então ali se falava também de como fazer uma repressão política violenta. Além disso, nós também temos sendo arquitetado pelos Estados Unidos a Operação Condor, que visa então também auxiliar em golpes militares e na manutenção de ditaduras militares na América Latina. A partir desses golpes militares, então, vários países que tinham uma democracia liberal na América Latina têm essa democracia derrubada, os partidos tradicionais ali desses regimes democráticos são destruídos e se instituem ali governos militares, ditaduras militares, ou que às vezes não são controlados propriamente por um militar, mas que tem uma forte influência dos militares, como é o caso do Uruguai. Bom, e esses governos então vão ter este militarismo bastante presente e também um autoritarismo muito presente, um regime afinal que era ditatorial. Então, quando falamos de autoritarismo, falamos em censura, fim das liberdades de expressão, falamos também de uma perseguição e de uma repressão violenta. Bom, nós vimos então ditaduras militares sendo implementadas com o auxílio dos Estados Unidos em Brasil, Peru, Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai e Equador. Gente, não foi pouca coisa. Bom, este que vocês veem na foto é Henry Kissinger, que morreu recentemente, foi um dos políticos mais importantes na diplomacia estadunidense e teve então um papel fundamental na instituição das ditaduras latino-americanas. Gente, o Henry Kissinger, então, ele é um cara que era um franco apoiador destes golpes militares, destas ditaduras militares, além dele ter arquitetado boa parte dos crimes de guerra estadunidenses ali na Indochina. Bom, e além dele ter feito uma costura entre os Estados Unidos e a China para tentar boicotar a União Soviética, mas isso é papo
para outra hora. Galera, a questão é, conheçam Henry Kissinger, ele é uma figura fundamental e, por que não dizer, um grande facínora da história contemporânea, que, no entanto, é muito celebrado. Bom, enfim, polêmica, muita polêmica. Gente, vamos lá. Agora falando especificamente a respeito da ditadura argentina. Vamos falar aqui da ditadura argentina e da ditadura chilena como os exemplos mais famosos. Gente, o que acontece? Antes da gente ter já a ditadura argentina instituída, nós tínhamos várias pressões de forças conservadoras contra os governos democráticos na Argentina. Então a Argentina, gente, já tinha passado por vários ciclos, estava passando por ciclos e ciclos de golpes. E essas forças conservadoras, a igreja, a burguesia, os militares, o tempo inteiro participavam desses golpes. Os militares protagonizavam estas viradas de mesa ilegais e os militares então influenciavam a política ali numa sucessão de golpes. Galera, veja, 30, 43, 55, 62, 66 e 1970. Todos estes anos nós tivemos golpes militares na Argentina, para você entender o quão instável era esta política. Bom, e a gente vai chegar então num momento ainda mais polêmico, quando o Perón já vai sair do poder. Então, o Perón, Juan Domingo Perón, que nós tratamos nas aulas passadas, ele não estará mais no poder propriamente. Então, vai surgir ali um peronismo sem o Perón. E um peronismo sem Perón vai acabar virando um peronismo mais à esquerda, um peronismo que vai se relacionar cada vez mais com a esquerda radical. E ali, esses peronistas de esquerda radical vão formar as guerrilhas revolucionárias, como, por exemplo, os famosos montoneros na Argentina. Bom, esses caras, então, vão ter a grande inimizade dessas forças políticas conservadoras e dos Estados Unidos. Bom, o que acontece é que, no entanto, o Perón ele vai conseguir se tornar presidente de novo. Então, o Perón vai começar o governo e depois esse governo vai ser sucedido pelo governo de Isabelita Perón, ambos tendo sido eleitos. Bom, gente, ali, galera, nós teremos um governo que, no entanto, era contra a vontade dos militares argentinos que não gostariam de governos peronistas. Bom, esses governos de Perón e de Isabelita Perón vão tentar colocar panos quentes na situação, se mostrando um governo conservador que visava combater estes movimentos de esquerda, reiterando esta ideia de que o Perón era contrário a algo revolucionário, que o peronismo não deveria ser algo revolucionário, mas que sim deveria manter a ordem. Bom, esse governo conservador, então, vai tentar apaziguar a situação, principalmente reprimindo de forma dura, de forma autoritária, a esquerda radical. Bom, a questão é que, desta forma, não tivemos um apaziguamento. Muito pelo contrário, os militares argentinos, mesmo assim, não aceitaram o peronismo, que era muito vinculado às classes trabalhadoras. Os militares na Argentina vão dar um golpe que inicia a ditadura militar da Argentina. Bom, a ditadura militar argentina vai ter essa ideia de um processo de reorganização nacional. Então eles vão ter um discurso, gente, que na prática não significava muita coisa, mas eles vão ficar ali falando que era necessário superar a desordem e a desorganização política. Eles vão falar que é necessário acabar com os interesses particulares e defender a nação argentina, que a Argentina precisava ter hierarquia, disciplina, rigidez. A gente teria que ser intransigente com a esquerda, com o crime. Bom, gente, note, é muito blá blá blá, só que na prática isso não se convertia num real reordenamento. Ele tá falando de quê? Ele tá falando da economia, que tem que ser diferente, de um outro sistema político, do que ele tá falando? Bom, e na prática, então, o governo argentino, ali na ditadura militar, será um governo bastante vazio de propostas políticas para alterar a situação da Argentina de uma forma que fizesse uma grande diferença para o cotidiano, o dia a dia dos trabalhadores, da população no geral. Bom, mas o que a ditadura argentina vai sim fazer é um enorme aparato repressivo para combater os peronistas e combater principalmente a esquerda. Bom, galera, então a gente vai ter um regime absolutamente violento na Argentina, veja, 3,3 mil mortos registrados feitos
pela própria repressão política da ditadura argentina. Nós teremos, gente, 30.000 desaparecidos. Galera, cuidado, quando a gente fala desaparecido, às vezes dá a impressão de que o cara saiu, né, foi, sei lá, foi comprar pão e não voltou, não pode ser que ele esteja bem, pode ser que não esteja. Galera, não, desaparecido em ditadura militar, a gente lembra sempre de que a gente está falando aí de alguns crimes. Então a gente está falando do crime de sequestro, do crime de cativeiro, tortura, execução e ocultação de cadáver. Quando nós falamos de um desaparecido, a gente está falando desses 5 crimes ali. Então, gente, 30.000 desaparecidos é uma coisa muito séria. E as famílias, então, sequer sabem o paradeiro destas pessoas, com muitas mães ficando sem saber o que aconteceram com os seus filhos, afinal. Por isso, inclusive, vai surgir os movimentos das mães da Praça de Maio, as mães da Praça de Maio, né? Tentei falar em português, aí mudei para o espanhol no meio, ficou uma coisa meio ridícula, mas enfim, peço perdão ao grande movimento das mães da Praça de Maio ali na Argentina, que fazem então um grande protesto, que fazem recorrentes protestos pedindo, né, para que elas possam saber onde estão os seus filhos, o que aconteceu com os seus filhos, se estão vivos, se estão mortos. Então esse será um movimento fundamental que começa durante a ditadura argentina e segue até hoje, inclusive, com as suas fundadoras, inclusive, já morrendo muitas delas por conta da idade avançada. Bom, gente, então isso já vai significar um aumento da oposição contra a ditadura militar argentina. Então vários movimentos surgem ali na Argentina pedindo por direitos humanos, pedindo por uma volta da democracia. A gente tem inclusive a ditadura militar argentina não sendo capaz de lidar com os problemas inflacionários na Argentina. Lembrem-se que esse é o momento aqui da crise da dívida latino-americana que ocorre após o Federal Reserve nos Estados Unidos, com a presidência de Paul Volcker, aumentar os juros da taxa básica ali dos Estados Unidos de uma forma exorbitante, o que faz com que os juros da dívida pública dos países ali da América Latina, que estavam endividados com o FMI, esses juros da dívida com o FMI aumenta também. Os países latino-americanos então gastam todos os seus dólares para pagar estas dívidas externas absolutamente amplificadas com o choque de juros, e isso leva a uma escassez de dólar nas economias latino-americanas, levando então a uma impossibilidade de você trocar a moeda corrente desses países por dólares, gerando uma falta de credibilidade na moeda desses países, gerando, portanto, uma inflação cada vez mais acelerada nesses países, e isso então vai ser um desastre econômico na América Latina, o que vai prejudicar muito também o governo da ditadura militar. E também isso da ditadura militar argentina e também da ditadura militar brasileira, diga-se de passagem. Bom, gente, esta foi uma das razões para a impopularidade da ditadura argentina. Mas nós também estamos falando de uma ditadura que, para trazer uma ideia de um certo orgulho nacionalista, tenta retomar o território das Ilhas Malvinas, que eram colonizadas pelo Reino Unido, que a chamava de Falklands, e ainda as chama de Falklands. Então, a ditadura militar argentina tenta uma guerra com o Reino Unido, e o Reino Unido consegue destruir as tropas argentinas numa derrota vergonhosa da ditadura argentina, levando à completa desmoralização dos militares argentinos. E por outro lado, Margaret Thatcher, The Witch, a Dama de Ferro, que estava ali na Inglaterra, vai ter uma ampliação muito grande da sua popularidade por conta disso, o que faz ela conseguir se manter no governo por mais tempo, né? Mas enfim, a gente vai ter então, após essa desmoralização dos militares da Argentina, um processo de redemocratização. E assim então a gente passa a ter mais uma vez um governo democrático na Argentina. A Argentina volta a ter um governo de uma democracia liberal, com inclusive uma busca por verdade, justiça e reparação. Tanto que os militares argentinos, diferentemente dos militares brasileiros, não serão simplesmente anistiados, né, e vai se ignorar a tortura e os crimes contra a humanidade que foram feitos aqui na ditadura argentina. Não, estes serão julgados pela própria justiça civil e serão sim punidos pelos seus crimes, sendo muito mais bem consolidado na Argentina
uma aversão à ditadura militar do que a gente tem aqui no Brasil. Então, os defensores da ditadura militar da Argentina são muito poucos ali no país, porque eles tiveram esse processo de verdade, justiça e reparação pelos crimes da ditadura. Bom, gente, na próxima aula, por conta de eu já ter estourado o tempo aqui, a gente fala um pouquinho sobre a ditadura de Augusto Pinochet no Chile, finalizando então esse ciclo. Muito obrigado pela atenção de vocês, rapaziada, e então até a próxima. Bom, galera, e agora então, para finalizar essas nossas aulas, esses nossos vídeos a respeito das ditaduras latino-americanas, no geral da América Latina, durante o período ali da Guerra Fria, a gente vai comentar um pouquinho a respeito da ditadura chilena, que a gente já começou a falar um pouquinho dela, quando a gente falou do golpe militar contra o governo de Salvador Allende, que vai ter justamente a liderança deste que vocês estão vendo na foto, de Augusto Pinochet, que será um dos mais violentos ditadores, que vai liderar uma das mais violentas ditaduras na América Latina. Bom, gente, como nós vimos, essa ditadura começa com um bombardeio do Palácio de la Moneda, ali no Chile, onde estava o governo de Salvador Allende, e assim, Allende, o então presidente, morre e se instaura a ditadura militar do Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos. Uma série de direitos civis da população são suspensos. Ali a gente já tem então uma população que carece de garantias e abre-se então margem para uma repressão política severa contra a população chilena. Inclusive, nós passamos a ter o toque de recolher no Chile, sendo proibido que as pessoas sequer saíssem às ruas a depender do horário. Galera, o que nós vamos ver no Chile é algo profundamente sério, uma repressão política das mais violentas. Então, nós estamos falando aqui de cifras que chegam a 3.000 mortos, 40.000 torturados e algo muito trágico, muito difícil de falar também, que nós temos registradas 3,5 mil mulheres estupradas pela ditadura, pelo aparato repressivo que foi institucionalizado durante o governo Pinochet, durante a ditadura de Pinochet no Chile. Bom, galera, e o Chile também vai ficar famoso por se transformar num laboratório do neoliberalismo. Então, ali, antes do neoliberalismo ser implementado ali nos países de maior relevância econômica, política, antes dele chegar nos Estados Unidos, na Inglaterra, ali nos governos do Reagan e da Thatcher, ele vai chegar no Chile. Então, o governo do Pinochet vai receber a visita gloriosa dos alunos de Chicago, ali os chamados Chicago Boys, que eles vinham ali das universidades de Chicago, estadunidense. Bom, e esses caras então vão implementar as políticas liberais de cortes de gastos, de contracionismo econômico, de combate à inflação, enfim. Então esse receituário neoliberal vai ser implementado ali, o que vai levar a um aumento muito grande do desemprego da população, o que vai levar a um aumento da pobreza entre a população. A gente vai ter graves polêmicas relacionadas a, por exemplo, a crise dos aposentados no Chile, quando então o sistema previdenciário do Chile passa a adotar como se fosse uma previdência privada para toda a população, só que isso dependia então que os investimentos feitos ali pelos fundos que administravam a aposentadoria das pessoas, que esses investimentos gerassem lucro, gerassem benefícios, e o que a gente vai ver é uma série de erros acontecendo nesses investimentos, e no final das contas vários aposentados ficaram sem poder receber a aposentadoria. Várias pessoas então ficaram sem aposentadoria, não só por esta razão, também por uma série de outras razões, por não ter dinheiro para colocar ali na aposentadoria, né? Trabalhadores informais. E o que vai se ver no Chile, na verdade, é uma grande calamidade social relacionada à aposentadoria. Bom, esse é um dos exemplos das implicações dos problemas ali gerados por este governo neoliberal no Chile, que vai estar também vinculado a estas ditaduras. Lembre-se
lembre-se que a gente não pode confundir a defesa do neoliberalismo com a defesa de uma democracia liberal, beleza? Então, o neoliberalismo, os defensores do neoliberalismo frequentemente também defendem que esse neoliberalismo deve ser implementado a partir de ditaduras. Então, se você pegar os textos ali da Sociedade de Montpellier, que é o berço do pensamento neoliberal, boa parte deles são contrários à participação popular na política, são contrários ao que a gente chamaria de uma democracia liberal, defendendo-se em regimes autoritários que forçassem a população a ter que obedecer estas políticas econômicas. Bom, este governo do Chile vai ter o apoio do já mencionado aqui do Henry Kissinger, vai ter o apoio do Hayek, do Milton Friedman, que são grandes nomes também do pensamento neoliberal, e terá o apoio também de Margaret Thatcher, a dama de ferro do Reino Unido, que é, por excelência, a representante do Reino Unido no período do neoliberalismo. Então, note, figuras de muita importância da política ocidental vão sim apoiar a ditadura do Augusto Pinochet, inclusive com a Thatcher fazendo questão de defender o Pinochet mesmo após a ditadura. Então, afinal, como essa ditadura acaba? Galera, a questão é que com o fim da Guerra Fria, a gente vai ter uma deslegitimação no geral das ditaduras latino-americanas. Elas ficam um pouco sem razão de ser, né? Elas se estruturavam muito a partir de uma ideia de um combate ao comunismo, de um combate ao socialismo. E ali, quando a gente tem o fim da história, como diria Francis Fukuyama, depois do capitalismo vencer, depois de não haver mais alternativa, como diria a própria Margaret Thatcher, você tinha que escolher então o capitalismo, não tinha outra alternativa, não era bem uma escolha. Assim ficava meio estranho esse negócio de nós estamos adotando um regime de um Estado forte contra o comunismo. Bom, mas que comunismo? O comunismo perdeu. A União Soviética não existe mais, o bloco capitalista foi dissolvido, não existe mais. Então, os governos ditatoriais vão perdendo legitimidade, vão se fazendo cada vez mais críticas à repressão política, e no final das contas nós teremos um plebiscito ali no ano de 88, e assim, a partir desse plebiscito, o Pinochet vai ser afastado do cargo. Bom, galera, assim então nós acabamos as nossas aulas a respeito das ditaduras latino-americanas, a respeito da América Latina no período ali do final da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Espero ter ajudado e bons estudos para todos vocês, boas provas para todos vocês. Tchau, tchau.